Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querida aluna. Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Estamos aqui na nossa segunda aula de hoje para falar sobre a nossa disciplina Planejamento Estratégico. Dentro da temática da nossa disciplina, fazendo uma breve e pequena revisão acerca do conteúdo da disciplina passada, nós falamos sobre a questão do planejamento, nós falamos sobre a questão da estratégia e a fusão dos dois que geram a grande competência, o grande processo, que é o planejamento estratégico e a sua importância dentro das organizações. Vou compartilhar com vocês a tela para que a gente possa aproveitar ao máximo aí o conteúdo para que o nosso aprendizado ele seja de grande importância, relevância e efetividade. Você pode observar a questão do planejamento, como a gente vinha falando nas aulas anteriores, da sua etimologia, do significado em relação ao planos, né? Do latim, que significa achatado, nivelado, e aí se você for observar, tem uma etimologia muito singular e similar que o planos e plano, que significa e dá a ideia da superfície lisa. E aí ambas a gente pode observar que transmite a ideia de organização de uma atividade, de um fim, de um propósito, de um objetivo numa superfície em que eu e você a gente possa enxergar sob uma perspectiva privilegiada. E aí a gente observa, a partir dessa etimologia, desse significado, algo complementar e diferenciado que é a estratégia. E aí já estamos falando dos meios, dos métodos, da forma que nós vamos utilizar para que a gente possa obter algo, um propósito, um resultado diferenciado. Podemos observar também, dentro desse aspecto, que existem inúmeros tipos de planejamento, mas os mais conhecidos e utilizados, como a gente pode ver, inicialmente, existe o estratégico, o tático e o operacional. A gente pode observar que cada um deles tem um significado, uma tendência diferenciada. No operacional, a gente percebe o planejamento das tarefas, é a coisa diária, cotidiana, que tudo que foi definido a partir do planejamento tático, ele vem para a operacional. É a operacionalização de cada atividade, da rotina de trabalho. O tático, ele é um planejamento intermediário ao estratégico e ao operacional. Ele cria condições, ele faz acontecer aquilo que foi definido lá no planejamento estratégico. E aí sim, ali são definidas as diretrizes, as políticas, os procedimentos, as normas regulamentadoras, instruções normativas, procedimentos operacionais padrão. E aí a gente pode ver que para cada procedimento operacional padrão, para cada instrução normativa, para cada regra, para cada código de ética e conduta, tudo isso tem um fim estratégico, que ele, de uma forma tática, ele é viabilizado e na linha operacional isso tudo vai acontecendo. E a gente pode perceber que o planejamento estratégico ele é utilizado nas grandes linhas e bases administrativas, ele é colocado aí pela administração, na época da administração neoclássica, a questão das funções administrativas, onde há o planejamento, a organização, a direção e o controle. Inicialmente aqui, a figura do administrador, do gestor, do líder, ele vai exatamente definir o que precisa ser alcançado, os objetivos. A organização é a estruturação daquilo que foi planejado. Dentro desse questão da organização, a sistematização de cada coisa para que haja o comando posterior, a direção, da execução da tarefa e sim, e por fim um controle que vai verificar, analisar os resultados, verificar se existe alguma proposta auxiliar, algum ajuste, algum plano de ação para que justamente esse ciclo ele possa acontecer novamente. Então, o planejamento estratégico, o tático operacional, ele é direcionado a partir dessas funções que nós falamos. Importante a gente perceber também que existe diferença em diversos aspectos. A gente pode observar aqui
o prazo do planejamento estratégico. A gente está pensando algo, projetando algo que vai além, longo prazo. Já o tático, a gente pode ver que ele é mais curto, o operacional ainda mais curto ainda. Tá? A gente pode ver que, por exemplo, em relação aos riscos, eles são equivalentes, tanto do estratégico, como do tático, como do operacional. Em relação à flexibilidade, o planejamento estratégico ele é inflexível. Já um planejamento tático ele tem uma flexibilidade maior. E por fim, a gente pode perceber que há muitas diferenças entre planejamento tático, estratégico e operacional. Mas trazendo isso para uma situação prática do dia a dia, aquilo que é decidido em linhas gerais dentro do organograma, aquelas pessoas que estão hierarquicamente acima, corpo de diretriz da empresa, um conselho administrativo, digamos, a cúpula mesmo que vai decidir estrategicamente o que vai ser feito. Então, digamos que nessa situação, há a diretriz sendo instaurada, sendo planejada, e aí, na linha tática, aquelas pessoas específicas, por exemplo, a gente pode ver que planejou algo, e aí, dentro desse planejamento, foi visto que precisava se alcançar nas áreas financeiras, de produção, marketing e RH. Então, observando aqui o planejamento financeiro, que é tático, na operacionalização dele, vai a partir do fluxo de caixa, do investimento, da aplicação, na linha da produção. Aí você pode observar que é o tático, ele vai para o operacional, que o planejamento da produção precisa passar pelo que vai ser produzido, como vai acontecer a manutenção preventiva, como vai acontecer o abastecimento de tudo isso aí. Em linhas gerais também é necessário com que o tático ele aconteça no marketing, e aí você já vai ver a operacionalização das vendas, da propaganda, e aí, na linha do RH, na parte tática do RH, você pode ver o treinamento, desenvolvimento, recrutamento, seleção, o cargo, o salário e diversas situações, tudo isso para alcançar todos os objetivos fixados. A gente pode observar exatamente isso. Então, tudo em prol dos resultados, do objetivo, da missão, do propósito que foi definido lá de início no planejamento estratégico. E a gente pode observar que para que tudo isso possa acontecer, precisa ser encarado o planejamento como um processo que ele é composto por etapas, um processo que ele é definido por suas fases, como se fosse um degrau de cada vez, um passo a cada vez, para que possa se alcançar aquele resultado que a gente mencionou anteriormente. E aí tudo começa pelo diagnóstico, prognóstico, formulação, implantação, controle e avaliação. Dentro desse processo, como eu falei, composto pelas etapas e pela fase, é necessário primeiro conhecer a realidade. Precisa pesquisar, fazer uma ampla pesquisa de mercado, conhecer os principais pontos estratégicos, os pontos fortes, os pontos de melhoria, conhecer as oportunidades, as ameaças de toda aquela situação em vias do negócio mesmo, para que a gente possa, dentro desse processo, ter um resultado mensurado, um resultado válido. E aí vem o diagnóstico. Eu vou fazer uma fotografia uma realidade daquela situação naquele momento. É um diagnóstico preciso do momento atual. Eu vou investigar lá e a partir deste diagnóstico é que eu posso fazer um grande e criterioso planejamento. Posso observar também que existe aí já a questão do prognóstico, que é diferente. Algumas pessoas tendem a confundir, em linhas gerais, o significado de ambos. Mas quando a gente fala de diagnóstico, é algo atual. O prognóstico, eu estou pensando lá à frente, numa visão, um cenário de futuro. E aí a gente analisa, interpreta algumas informações que a gente colheu para que a gente possa verificar quais serão as ameaças do futuro. Ameaças internas, ameaças externas. Eis a grande diferença entre os dois. A partir do prognóstico, que aí se analisa o cenário anterior, verifica que, por exemplo, você pode perceber um mês anterior e naquele mês do ano anterior, quais foram os indicadores, o que deu certo, o que não deu, e a partir dali você pode ter uma base, uma tendência para que você faça esse prognóstico. E aí sim vem as decisões, formulações, onde você vai escolher as alternativas, as melhores soluções para resolver cada problema, cada situação. E aí, depois que você faz essa decisão, vem a etapa das ações. Aqui você vai ver a principal competência acontecendo, que é a tomada de decisão, na fase operacional do processo. Posteriormente, a gente pode observar aí a crítica, a avaliação, retroalimentação. Você vai verificar
por exemplo, se deu certo, se não deu, qual foi o percentual que foi alcançado, se há uma grande diferença da meta estabelecida para a meta alcançada, e vai se verificar todo um processo de acompanhamento que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, determinando de forma clara, objetiva, um plano de ação para poder, digamos, retroalimentar esse ciclo do processo de planejamento. A gente pode ver também que Peter Drucker, um grande aí pai da administração neoclássica, um grande guru da administração, ele fala sobre a questão da importância da definição do negócio. Olha o que ele fala aqui, ó. A questão é que tão raramente perguntamos de forma clara e direta e tão raramente dedicamos tempo a uma reflexão sobre o assunto, que esta talvez seja a mais importante causa do fracasso das empresas. O que ele está querendo dizer é que grande parte das empresas, elas não vingam, elas quebram, elas não conseguem passar do primeiro ano porque não foi feito com a devida importância um plano estratégico importante, tá? E aí você pode perceber que se faz necessário fazer 3 perguntas básicas para que essa definição de negócio ela aconteça. A primeira pergunta é: quem são os nossos clientes? Posteriormente, você pode verificar a segunda pergunta: quais as necessidades dos nossos clientes? E posteriormente também, o que é que eles vão esperar? O que é que eles esperam da nossa empresa? Com essas perguntas, há uma grande possibilidade de você definir bem o negócio. Mas não é só isso aí, não. A definição do negócio parte pela diretriz de você pensar e planejar a empresa a partir de 3 grandes e norteadores estratégicos: missão, visão e valores. Quando a gente fala sobre o aspecto da missão, a gente está se referindo ao propósito, tá? O propósito da empresa, ao propósito da organização, o que ela precisa para acontecer, digamos, a finalidade da existência da organização, é o significado, é o DNA, aqui é o que faz parte da estrutura, da essência, é algo que vem de dentro. Então, a missão, a gente pode observar que está ligada diretamente aos objetivos institucionais, aos motivos, por que ela foi criada, idealizada, pensada, planejada, almejada e sonhada, tá? E aí a gente, para falar sobre a missão, a gente deve responder o porquê que essa organização, que essa empresa vai existir. Isso tem que ser algo muito claro, objetivo, sistematizado, para que de uma forma muito tranquila seja compreendida por cada colaborador da empresa, principalmente nas suas atividades, na sua rotina diária de trabalho. Cada um deve saber essa missão, porque é a partir dela, bem vivida, que o bom trabalho vai acontecer. Não, e a gente pode observar que, por exemplo, dentro dessa visão, tem que se entender qual o negócio, qual o cliente, qual a satisfação, o que é que ele espera ao comprar o nosso produto, ao adquirir o nosso serviço. Então, para você elaborar a sua missão, você precisa evitar frases muito longas, palavras difíceis, deve se economizar em termos como um gerúndio, fazendo, disponibilizando, adquirindo, coisas desse sentido, porque prejudicam o entendimento. Tem que ser algo simples e conciso, tipo a missão da Disney, como a gente está vendo aí agora. A missão da Disney é alegrar as pessoas. A gente pode ver que não tão simples, não tão clara e objetiva, a Fiat aí. Olha a missão dela, por exemplo: desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. A gente pode observar que na 3M já é diferenciado. É solucionar problemas não solucionados de maneira inovadora. Olha que proposta bacana na missão da 3M. Olha a missão da Natura. A nossa razão de ser é criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar, o estar bem. E aí a gente começa a perceber que a partir da missão estrategicamente bem definida, que o bom resultado feito e oriundo dos colaboradores começa a acontecer.
E aí vem o segundo, que é a visão. A gente pode ver aqui que é o objetivo da organização, aquilo que se espera de um determinado espaço de tempo. Geralmente, quando a gente está falando de visão, a gente está falando de algo projetado a longo prazo, no futuro, uma visão, uma ideia mental, que aí a pessoa ela vai organizar, a objetivizar a questão da existência da empresa dentro de um aspecto de 3, 4, 5 anos, algo para frente, algo a longo prazo. E aí a gente não pode confundir a missão e a visão. A missão, a gente pode ver que é algo mais perene, sustentável, é algo que não há uma condição para mudar isso. Já a visão é mutável. Você está pensando no futuro e pelas estratégias, circunstâncias, pela missão dia a dia sendo cumprida, eu posso talvez ter a necessidade de reajustar a minha visão. E a visão, ela tem que ser inspiradora, clara, concisa, de que todo mundo possa sentir. É o que vai provocar uma reação. E aí, para que a gente possa estabelecer, elaborar essa visão, a gente precisa pensar na empresa no futuro. Como é que ela vai ser a longo prazo, como é que ela quer ser compreendida, como é que ela quer ser lembrada, tá? E aí você vai projetar oportunidades futuras, responder a perguntas como, onde a empresa quer chegar? E você vai delimitar esse prazo para que ela possa chegar, como ela quer ser vista periodicamente, a cada período, a cada ciclo. E a gente pode ver o seguinte, o exemplo da Avon, ser empresa que melhor atende, que melhor entende e satisfaz globalmente as necessidades de produto, serviço e autorrealização da mulher. Olha que visão fantástica. Olha também a da Vale aqui, ó. Ser empresa de recursos naturais, global, número um em criação de valor de longo prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. A gente pode perceber que essa visão, quando é falada, você, ao se deparar com ela, você sente basicamente o DNA da organização da empresa. É algo fantástico. E aí, por fim, a gente adentra no universo dos valores. E aí tá formalizado e constituído a partir dos princípios das crenças que vão guiar, que vão coordenar, induzir a partir dos critérios, comportamentos, atitudes e decisões de toda qualquer pessoa que vai exercer a sua função, a sua rotina, as suas responsabilidades, para buscar os objetivos, os resultados que foram construídos a partir da missão e da visão da empresa. E a gente pode observar que os valores é que vão auxiliar potencialmente as pessoas a cumprirem essa condição, essa estruturação. A gente pode ver que, por exemplo, os princípios éticos estão ligados a esses valores, é o que vem, é um movimento que vem de dentro para fora. Então, os valores eles vão representar esses princípios éticos. Ética, que é o princípio, que é a norma, que é a regra, é diferente da moral, que está ligada à ação, propriamente se dizendo, que é a conduta. Então, a ética é a lei, a moral é a conduta, é a ação. Do princípio normal regulamentadora, procedimento operacional padrão, isso é um princípio, digamos que ético. E aí, na verdade, a moral está ligado mais à conduta, à ação, comportamento, tudo que vai gerar isso aí. E a gente pode perceber que esses valores são compostos dessas regras morais, que vão exatamente simbolizar os atos administrados, fundados e etc. Como é que a gente pode aí é, identificar os valores de cada empresa, né? A gente deve fazer algumas perguntas estratégicas que são inegociáveis. Como os empregados devem se portar individualmente, como eles devem se relacionar entre si, como é que eles vão se relacionar com os clientes, como é que eles vão tratar os clientes, como a empresa vai tratar os seus clientes, como a empresa vai fazer os seus negócios, como a empresa se relaciona com a comunidade, como vai se responsabilizar em frente à sociedade, que valores, crenças ou princípios são importantes para a empresa. A partir daí, a empresa ela vai definir os seus valores: ética, comprometimento, excelência, responsabilidade social, sustentabilidade, digamos, cada uma vai nortear aqueles valores estratégicos principais para que ela possa construir um embasamento sólido para que, a partir desses valores, se consiga viver bem a missão e os valores. E, consequentemente, a partir da missão, da visão dos valores, se possa se alcançar um melhor resultado, a maior efetividade, que passa pela eficiência e que passa pela eficácia. A eficiência de fazer a coisa certa, a eficácia de ter o resultado, consequentemente, agir de forma efetiva. Agradeço aí a você
que esteve com a gente nessa aula de hoje. Desejo aí para você todo o sucesso, toda a felicidade possível. Um grande abraço, querido aluno, querida aluna, e até a próxima aula.